Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco, que Jesus nos ampare, nos proteja e nos ilumine nessa noite de estudos e de aprendizado do Evangelho. Meus amigos, hoje nós temos para o nosso tema de estudo o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item de número 11, que trata para a gente sobre o esquecimento do passado. Esse tema, meus amigos, assim, sempre que a gente se depara com ele, nós nos lembramos de uma frase muito simples, mas cheia de sabedoria e de coerência, de conteúdo para nós, que nos é ensinada pelo querido avô Euler, quando nos fala assim: revirar o passado ou investigar o passado é revirar lata de lixo. Por meio dessas palavras simples, a gente já poderia, como que, dar o tom do nosso estudo, ou resumir o que representa para nós o esquecimento do passado das vidas anteriores, que a gente se esquece, não se lembra no curso da atual existência física, mas como a doutrina é para nós o Consolador prometido, é uma fé raciocinada, nós vamos, meus amigos, passar a compreender e chegar a essa conclusão, por que não nos convém buscarmos conhecer o nosso passado espiritual, as vidas que nós já vivemos, as experiências que nós já tivemos, porque da inconveniência dessa busca, dessa procura, e também vamos compreender como que nessa disposição, ou seja, nesse fato da gente não se lembrar das vidas anteriores, existe aí uma grande manifestação da bondade, da misericórdia e do amor que o Pai tem por nós. Então vamos lá, meus amigos, vamos construir essa conclusão aqui ao longo do estudo com o apoio dos nossos benfeitores espirituais. Inicialmente, esse tema está inserido no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata para a gente sobre bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo, meus irmãos, começa apresentando para nós, de uma forma que a gente não se esquece, das causas atuais das aflições, mostrando para a gente como que uma série de sofrimentos, de lutas que a gente enfrenta, encontram origem, encontram explicação no curso da vida atual. E também nós aprendemos logo em seguida o que a doutrina nos traz com clareza, tal como o Consolador, o prometido, faria por nós. O Espiritismo nos explica as causas anteriores das aflições. Como que uma série de infortúnios, dificuldades, lutas, problemas que a gente enfrenta não guardam origem na vida atual, naquilo que a gente fez ou deixou de fazer na vida, na existência atual, e sim encontra razões, motivos e causas nas vidas anteriores. Naquilo que a gente aprontou, no sofrimento que a gente provocou nos outros, nos vícios que a gente carregava conosco, nas atitudes infelizes que nós tivemos, nas lágrimas que a gente derramou, enfim, a gente passa então a considerar um amplo conjunto de situações que provocam as dores e as angústias que a gente atravessa na atual existência, que mais cedo ou mais tarde recaem sobre nós, como que por fatalidade, quase que de forma inevitável, e às vezes a gente não compreende, não acha o motivo na existência atual. Então, meus amigos, quando a gente se depara com as causas anteriores das aflições, um grande sentimento de consolo e de entendimento começa, desde que a gente sinta essas lições, começa a apaziguar o nosso coração, começa a nos consolar, porque a gente vai concluindo que Deus não nos quer mais ou menos, não tem um ou outro predileto, ou um de nós é esquecido e outro é privilegiado, não. Tudo obedece uma justiça perfeita. E mais, além da justiça a qual nós estamos submetidos, nós ainda estamos sob os benefícios do amor, da bondade e da misericórdia divina,
conforme nós vamos ver no decorrer do estudo, que ainda ameniza uma série de situações que a gente teria que colher, viver, conforme a gente vive a nossa vida no presente, conforme o que a gente tem feito no curso da atual existência. Pois bem, depois da gente se deparar então e compreender que muitas das aflições vêm das vidas passadas, vem a pergunta: mas por que a gente não conhece isso? Por que eu me esqueci do que eu já vivi? Ah, se eu soubesse do que eu já vivi, eu teria mais paz para viver o presente, eu compreenderia melhor o que eu vivo atualmente. Algumas pessoas comentam. E algumas chegam, inclusive, de forma inconveniente, a investigar esse passado, seja por meio de algumas terapias aí disponíveis, alguns métodos até aí disponíveis, ou inquirindo os espíritos em reuniões mediúnicas, em oportunidades por meio mediúnico, do que foram, do que passaram, o que andaram fazendo, tentando compreender o que vivem no presente. Então vamos lá. A partir desse ponto que Kardec inicia o desenvolvimento desse tema. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Ou seja, é em vão que a gente coloca uma objeção, que a gente questiona o esquecimento que a gente tem como um fato que faz com que a gente deixe de aproveitar das experiências vividas. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que nisso há vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Vejam, meus amigos, que o adjetivo aqui está no superlativo por parte de Kardec. Ou seja, os inconvenientes não seriam graves, seriam gravíssimos. Ele coloca aqui para a gente, reforça a magnitude do problema que a gente atrairia para nós. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim travar o nosso livre-arbítrio na atual existência. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Por quê? Frequentemente, continua Kardec desenvolvendo, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Então, meus amigos, o que a gente começa a ver? Normalmente, no teatro da vida, mudam-se os papéis, mudam-se o tempo em que cada um de nós faz a sua encenação, só que normalmente os atores são os mesmos. E até mesmo o palco costuma ser o mesmo. Ou senão a gente muda de palco, né? Mas os atores com quem a gente já trabalhou, com quem a gente já encenou, vêm junto. De maneira que o seguinte, nós, infelizmente, pela natureza do mundo, pela natureza da Terra, nós estamos num mundo inferior ainda. Não mais num mundo primitivo, saindo de um mundo de expiação e de provas e caminhando a duras penas para um mundo de regeneração. Agora, isso se dá no presente. O que a gente fez nas vidas passadas? Quem são hoje meu pai, minha mãe, meus irmãos? Quem são hoje aqueles que são meus subordinados, aqueles que me são superiores e hierárquicos? Quem são aqueles com quem eu convivo na mesma casa de fé, no mesmo instituto religioso? Quem são aqueles que me são vizinhos? Quem são aqueles que me são amigos, conhecidos, com os quais eu convivo? Normalmente são irmãos, criaturas com quem nós já convivemos. E com quem, meus amigos, infelizmente, nós já aprontamos. Com quem, infelizmente, nós provocamos dores, lágrimas, dificuldades, provocamos prejuízo, demos tombo nas pessoas, mentimos, traímos a confiança, esquecemos, espezinhamos, humilhamos, enfim,
isso normalmente nos marca a quase todos, salvo raríssimas exceções. Ou seja, poucos de nós teríamos aí um passado próximo, porque o passado distante nós saímos da simplicidade. Né? Deus nos criou simples e ignorantes. Agora, o passado próximo da maioria de nós é um passado de dor, de angústia, de dificuldade, e onde normalmente a gente replicou isso com quem estava à nossa volta. Então, imagina se a gente lembra disso tudo. Eu lembro que pessoa que convive comigo foi alguém que no passado tirou minha saúde, tirou minha vida, ou humilhou minha família, etc, etc. Que seria do convívio humano e de cada um de nós? Qual humilhação nós sentiríamos? Ou até que ponto a gente suportaria o orgulho, a vaidade que a gente poderia ter também? Enfim. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Então a gente poderia argumentar o seguinte: olha, se eu soubesse o que eu já caí, se eu soubesse o mal que eu já fiz, se eu soubesse os vícios que eu já tive, se eu soubesse os motivos da minha queda, da minha derrota espiritual, talvez eu não erraria tanto. Olha, meus amigos, o esquecimento nosso não é completo, não é absoluto. Nós trazemos conosco, isso aqui é muito importante a gente refletir, as tendências infelizes com as quais nós já caímos no passado. Ou seja, nós temos ainda em nós tendências, instintos, uma predisposição a cometer determinadas falhas, as nossas tendências inferiores, que demonstram para nós o que a gente precisa trabalhar. Vamos dar alguns exemplos. Suponhamos que eu adoro uma mesa cheia, uma mesa farta, eu normalmente como em excesso, eu não consigo controlar quando eu gosto de uma coisa que me agrada muito o paladar, às vezes eu como aquilo ali até sentir mal, até ter uma indisposição. Ora, isso está indicando para mim o quê? Que possivelmente eu já caí na gula, que possivelmente eu já abusei da alimentação, e que me convém nessa vida limitar a minha tendência inferior de comer em excesso, porque eu não preciso disso espiritualmente. Pelo contrário, eu crio para mim necessidades que vão dificultar para mim a vida espiritual. Por exemplo, quando a gente lê o livro Nosso Lar, nós temos lá que na colônia espiritual aboliu-se a alimentação à base dos fluidos da carne. Então imagina se eu sou excessivamente ligado, não consigo, ou como em excesso, vou ter dificuldade depois. Além de que, tem uma lição simples chamada A Conta da Vida, que mostra para a gente todo o esforço que a natureza emprega para nos sustentar. Será que convém que a gente faça aí um verdadeiro sacrifício coletivo maior do que de fato a gente necessita? Ou a gente deveria buscar alimentar o suficiente para poder nos manter? Então, meus amigos, quando a gente investiga as nossas tendências, os pontos onde normalmente a gente cai, a gente identifica onde possivelmente nós já caímos, onde nós já falhamos. E a gente tem, portanto, o campo de trabalho que nos espera. Portanto, a gente consegue perceber se a gente tem tendência para o consumo excessivo do álcool, e aí com todos os desequilíbrios que ele traz. A gente consegue perceber se a gente é muito tentado na vaidade, se a gente é muito tentado em ter poder, em exercer influência sobre as pessoas. A gente consegue perceber se a gente, por exemplo, já caiu nos excessos, nos desequilíbrios do sexo, e daí por diante. Ou seja, investiguemos as tendências inferiores que a gente traz. Elas já nos dizem o que nos compete fazer. Elas já nos mostram qual o trabalho que nos cabe, o que nos espera, o esforço que nos compete. E a gente não precisa procurar, portanto, os detalhes do nosso passado. Continua Kardec. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez.
Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Ou seja, se eu, por exemplo, olha, eu não sou vaidoso, vamos dar um exemplo assim. Nenhuma tentação à vaidade me toca. Nada daquilo ali me afeta. Agora, às vezes, se eu não sou tentado pela vaidade, eu sou tentado em outros pontos da minha personalidade. Aí, meus amigos, a gente observa o trabalho que a gente tem. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Kardec ainda fala, aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corporal. Ou seja, assim que a gente retorna à vida espiritual, nós recapitulamos o nosso passado. Nós recobramos gradualmente a lembrança das nossas vidas anteriores. E aí começamos a analisar como um todo. Qual foi o nosso curso evolutivo, quais tendências a gente ainda não conseguiu combater, quais falhas a gente cometeu ainda. Enfim, aí essa memória se alarga. E aquilo que está guardado no nosso subconsciente aflora e se nos mostra com todos os seus detalhes, com toda a sua riqueza de pormenores. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe porque sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, ou seja, enquanto a gente está em vigília. Mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Então, meus amigos, está aqui o que Kardec traz para a gente somente no Evangelho. Agora, esse tema é riquíssimo. Ele é cheio de subsídios e de informações para a gente que a doutrina nos traz, descrevendo para a gente com muito mais detalhes, com muito mais informações a respeito, né, do esquecimento do passado. No Livro dos Espíritos mesmo, nós temos um conjunto aqui de 9 perguntas dentro do capítulo 7, no livro 2, na segunda parte, a respeito do esquecimento do passado. São as perguntas de número 392 até a pergunta 399. Por exemplo, na 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da escuridão à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Então, Kardec compara aqui a verdade das vidas anteriores a uma luz que ofusca. O que é o efeito do ofuscamento? É uma cegueira provisória. Então, não nos convém conhecer o que a gente já fez, porque infelizmente nós já aprontamos muito. Na sequência, meus amigos, das perguntas, tem outros pontos aqui que Kardec faz todas as perguntas, todo o conteúdo aqui é muito esclarecedor, mas nós selecionamos alguns outros trechos. Em um deles, Kardec fala assim: embora nossa vida corporal não nos lembremos com exatidão do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal nas existências anteriores, temos a intuição de tudo isso, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do nosso passado. Tendências contra as quais a nossa consciência, que é o desejo que sentimos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Então, às vezes eu me sinto tentado a fazer alguma coisa, vem aquela voz assim: Lucas, não faz isso não.
olha lá, hein? Cuidado. Você já sabe que isso aí não te convém. E às vezes a gente insiste ou não é forte o suficiente para resistir a uma determinada tentação. E isso às vezes vai ao longo da vida, com todos nós. A consciência sempre com o sinal de alerta dela, nos falando o que convém e o que não convém. Mais adiante. No esquecimento das existências anteriores, sobretudo quando foram penosas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um pesadelo, que elas se apresentam à memória. Então vejam uma informação a mais. Quando a gente tiver merecimento e condição espiritual para habitar em mundos superiores, nós vamos ter mais acesso à memória das nossas vidas passadas. Agora, no curso da existência aqui na Terra, seria um peso talvez insuportável. Nos mundos inferiores, as infelicidades do presente não seriam agravadas pela lembrança de todas as que já se tenham sofrido? É o que ele fala. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Acrescentamos ainda que, se nos recordássemos de nossos atos pessoais anteriores, igualmente nos recordaríamos dos atos dos outros homens. E esse conhecimento poderia gerar os mais desastrosos efeitos sobre as relações sociais. Aí sim, meus amigos, nós teríamos uma dificuldade severa de convívio na coletividade humana. Se os véus do passado caíssem, se os véus que tampam os nossos passados caíssem, não nos convém. Nós precisamos que eles ainda permaneçam mais ou menos ocultos ao nosso conhecimento e ao conhecimento coletivo. E, finalmente, tem um outro ponto, ainda na pergunta 395 do Livro dos Espíritos. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Resposta: nem sempre. Contudo, muitas pessoas sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam extraordinárias revelações sobre o passado. Ou seja, em determinadas circunstâncias, conforme o nosso merecimento ou conforme a nossa necessidade, espontaneamente nós tomamos conhecimento de partes desse passado, para que isso atenda a uma finalidade útil. Ou quando a gente já tem condições de tomar conhecimento disso, sem que isso nos agrave ou nos dificulte a vida presente, mas pelo contrário, às vezes nos dê forças para suportar as circunstâncias atuais ou tragam outros benefícios. Como avaliar isso? Essa avaliação não nos compete, meus amigos. Compete aos espíritos superiores que nos velam a existência, que nos instruem, que nos ajudam no curso da atual vida. Por quê? Porque nós não temos condições de fazer esse juízo. São os nossos anjos de guarda, os espíritos que avalizaram a nossa existência atual, que eventualmente, conforme as circunstâncias, podem fazer com que parte desse passado seja revelado, seja trazido para nós. E num tempo, numa época e com detalhes que compete a eles. Nós não temos como saber. Nós temos, meus amigos, agora duas perguntas e respostas de Emmanuel no livro Consolador, que trazem também aqui para a gente ilustrações e comentários sobre esse tema. Na pergunta 116, Emmanuel trata da seguinte forma: o homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? Resposta: como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. Então vejam que Emmanuel usa aqui também de palavras fortes. É como se a gente estivesse lutando para sepultar um cadáver, que é o passado culposo que a gente traz conosco, que é difícil, é complicado. Mais adiante, já ao final do livro,
Foi perguntado para Emmanuel, e foi perguntado e respondido por Emmanuel o seguinte: seria lícito investigarmos com os espíritos amigos as nossas vidas passadas? Essas revelações, quando ocorrem, traduzem responsabilidade para os que as recebem? Ou seja, sendo nós espíritas, será que seria conveniente perguntar a um benfeitor, a um espírito familiar, o que nós fomos, o que nós fizemos, uma vez que a gente tem acesso às comunicações com os espíritos? Resposta: se estáis submersos em esquecimento temporário, esse esquecimento é indispensável à valorização de vossas iniciativas, para que não interfira no nosso livre-arbítrio. Não deveis provocar esse gênero de revelações. Então vejam que Emmanuel é claro, não procurem, não tenham essa iniciativa. Porquanto os amigos espirituais conhecem melhor as vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrar o preceito da espontaneidade exigido para esse fim. Então, isso é espontâneo. A iniciativa compete aos benfeitores e não a nós procurando informações a respeito. O conhecimento do pretérito, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento. Tanto assim que, para muitos, essas reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da Terra. Então, da mesma forma que Emmanuel põe para a gente de forma clara que não nos compete ter iniciativa nesse sentido, a pergunta anterior, aqui no livro Consolador, trata de outro aconselhamento dos espíritos superiores no que diz respeito também à prática mediúnica, muito próximo a esse tema. Quando foi perguntado assim, é aconselhável a evocação direta de determinados espíritos? Ou seja, nos convém chamar um espírito familiar, um espírito conhecido numa reunião mediúnica, numa reunião fechada? Resposta: não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Então, Emmanuel é muito claro e incisivo também nesse ponto. Para concluir, meus amigos, nós temos uma página de Hilário Silva que ilustra para a gente a inconveniência dessas duas posturas, da evocação e também da investigação do nosso passado. Ele está oculto por bondade divina, por misericórdia divina, para que a gente tenha forças de se levantar de uma cama, encarar o trabalho, encarar as obrigações, os compromissos, a vida nova que Deus nos deu, sem que a vergonha e as humilhações do que nós já aprontamos nos proste numa cama. Tamanho, às vezes, o peso que pode ter. Nós temos essa página de Hilário Silva chamada A Evocação do Comendador. Está no livro Almas em Desfile. Jorge Salles, o esforçado orientador da instituição espírita, encontrava-se no habitual entendimento com Anatólio, o mentor desencarnado, através do médium. As tarefas da noite haviam praticamente chegado ao fim, mas Jorge sentia-se necessitado de instrução e, por isso, prolongava a palestra, ao pé dos amigos a constituírem um círculo de oração. Dizia ele: os obsidiados crescem de número e precisamos tomar providências. Sim, concordava o amigo espiritual. É necessário estender o clima da serenidade e do trabalho, do entendimento e da prece. E a conversa avançou. São lutas morais por toda parte. Jovens mal saídos da infância caem perturbados de um momento para outro. Velhinhos na derradeira quadra da existência enlouquecem de súbito. Tem havido suicídios, crimes. O benfeitor então falava através do médium. Sim, meu amigo, toda paciência é pouca, a fim de vencermos com segurança. Saibamos servir a todos, com muita compreensão da fraternidade. E aí, Jorge Salles disse o seguinte: tudo indica estarmos aqui sob a influência do velho comendador Antônio Paulo da Silveira Neves,
que foi fazendeiro na região e está desencarnado há 80 anos. Silveira Neves foi um homem terrível. Consultei documentos do município e tenho ouvido pessoas da região cujos ascendentes lhe comungaram a intimidade. Possuía escravos em legião, e entre eles era conhecido como um flagelo de todos. Sustentava capatazes ferozes e comandava ele próprio o sofrimento dos cativos, que às vezes eram chicoteados até a morte. Não só isso, colocava os sitiantes daqui uns contra os outros, provocando assassinatos e ódios que até hoje existem. Estou certo de que essa teia de obsessões e vinganças nasce da atração do velho comendador. Ele deve ser a causa inicial de tudo. Muito ponderada a sua palavra. O benfeitor falou só assim. O irmão conhece o infeliz? Aí o benfeitor respondeu, sim, conheço. Tenho o máximo interesse em evocá-lo. Queria chamá-lo aqui na nossa reunião mediúnica, doutriná-lo, ver o que a gente pode fazer em benefício dele, etc. Não acho prudente, falou o benfeitor espiritual. Mas são muitos os espíritos rebeldes, evidentemente ligados a ele. Topo vários a cada semana. Uns se declaram vítimas do comendador, outros gritam pela presença do comendador. Muitos acusam o comendador e outros ainda prometem que não vai haver mudança aqui, enquanto não liquidarem o comendador. Tenho comigo que, apesar de haver transcorrido muito tempo, é indispensável nos disponhamos a doutrinar esse espírito. Sem esse contato, ao que julgo, será muito difícil a modificação para melhor, de que estamos necessitados. Então, essas eram as razões do Jorge, né? O espírito encarnado. Entendo o que diz, falou Anatólio, mas não faça a evocação. Seria de todo inoportuna. Mas escute, meu amigo, insistia ele. Eu também pareço sofrer a influência dessa perigosa entidade. As referências ao comendador desabam sobre mim como choques elétricos. Só em ouvir-lhe o nome, sinto-me mal. Imagine que já fui orar por ele no próprio túmulo em que lhe sepultaram o corpo. Tão impressionado vivo eu. Creio que se orássemos chamando ao aparelho mediúnico, mas não convém. Insisto, no entanto, o entendimento direto entre esse espírito perseguidor e nós talvez desse bom resultado. A medida é desaconselhável. Será que Silveira Neves desencarnada está em plano superior, embora as atrocidades que cometeu? Aí o benfeitor respondeu, ainda não. O ex-comendador vive em luta consigo mesmo. Mas então, trazê-lo ao esclarecimento seria uma caridade. Isso, entretanto, não deve ser tentado. Meu amigo, por que recusa se o espírito dele está em prova segundo a sua própria informação? Apesar de tudo, replicou Anatólio, a evocação não deve ser praticada. O interlocutor, porém, não obstante respeitoso, perguntou já semi-exasperado, já inquieto, impaciente. Mas por quê? Por que não pode chamar? Vendo que o instrutor silenciava, o benfeitor então ficou caladinho. Repetiu, diga por que não pode chamá-lo aqui. Foi aí que Anatólio mudou o tom de voz e falou muito calmo. Jorge, meu amigo, a evocação não deve ser feita, porque o ex-comendador Antônio Paulo da Silveira Neves é você mesmo, reencarnado. Então, meus amigos, a gente vê o que é a bênção da gente esquecer o passado. Por mais que a nossa existência atual, a gente esteja se esforçando em fazer o melhor, em não cultivarmos inimizades, em tentar fazer o bem, a caridade, estender o que a gente tem de melhor para quem está à nossa volta, todo esse esforço, às vezes até nós que já somos hoje espíritas, cristãos, e que
sabemos tanto e que temos conhecimento de tanta coisa, isso não indica que o nosso passado é um passado de uma alma benfeitora, de uma alma que fez o bem, de um espírito nobre. Pelo contrário, quando a gente vê, por exemplo, instruções dos espíritos, eu me lembro, por exemplo, de uma pergunta que foi feita a Emmanuel a respeito dos médiuns. Emmanuel fala que os médiuns são almas que caíram desastradamente em existências passadas. Por que então querer saber do passado? Por que trazer para nós um peso que talvez a gente não suportaria? É isso que a doutrina nos pede, nos aconselha, para que a gente não cometa essa imprudência, para que a gente viva cada dia com as lutas que cada dia traz para nós. Porque, conforme Jesus nos ensina no Evangelho, a cada dia basta o seu mal. Meus amigos, esse é o nosso estudo de hoje. Passemos a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, para todos sempre. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrados nossos singelos estudos da noite, na santa paz do Senhor. Que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.